Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas. Estamos começando neste dia 15 de dezembro de 2019. A edição de número 1009 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para assistir a nossa live também. Em São Paulo são 10 horas e 8 minutos, em Lisboa 13 horas e 8 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Vila Pouca de Aguiar. E, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Notícias Lusanet. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, exclusivamente pelo Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet. Bom dia, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e internautas que nos acompanham pelo Facebook. Um beijo no coração. E vamos lá de notícias Lusanet, na quente São Paulo, 10 horas e 9 minutos. E em Lisboa, 13 horas e 9 minutos. O Brexit vem mesmo aí. O que isso significa para os portugueses? Uma das primeiras reações portuguesas à vitória do conservador Boris Johnson nas eleições britânicas de quinta-feira foi a do primeiro-ministro António Costa, que à saída do primeiro dia dos trabalhos do Conselho Europeu em Bruxelas, já de madrugada, sublinhava que a vitória clara de Johnson irá permitir assegurar algo que era fundamental, é que, havendo Brexit, que seja um Brexit ordenado, devidamente acordado, e, portanto, que todos os cenários negativos que se tinham perspectivado de um Brexit caótico possam ser evitados. De outra forma, as consequências, quer para os direitos dos cidadãos, quer para as empresas, seriam extremamente negativas, disse, pelo que a aprovação do acordo de saída, obviamente, é uma boa notícia. Essa é também a convicção do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que considera que este resultado vai permitir um acordo para uma saída ordenada do nosso aliado de tantos séculos da União Europeia. Vai permitir proteger os interesses dos portugueses residentes no Reino Unido, assim como dos cidadãos britânicos que residem em Portugal, e também as empresas dos dois países
e da União Europeia para um futuro relacionamento profícuo e no interesse comum. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, não tem dúvidas de que Portugal está pronto para o Brexit no início do próximo ano, mas lembra que haverá um período de transição em que praticamente tudo estará na mesa e até o fim de 2020. Esse período de transição tem a utilidade de dar tempo e espaço para que se negocie um novo acordo com o Reino Unido. Navegar é preciso. Metrô do Porto. Novos veículos são chineses e chegam a partir de 2021. Os chineses da CRRC venceram o concurso para fornecer 18 novos veículos para o metrô do Porto. As novas unidades vão chegar a partir do segundo semestre de 2021 e vão custar 49,6 milhões de euros, menos 6,5 milhões de euros face ao orçamento inicialmente previsto, anunciou na sexta-feira a empresa de transportes. A lotação dos novos metrôs será de 252 lugares, 64 dos quais sentados. Estas composições vão ter 2 cabines e funcionar em modo bidirecional, como as atuais, atingindo a velocidade máxima de 80 km por hora. Com este investimento, a frota de metrô do Porto passará a contar com 120 unidades, 72 Bombardier Eurotram, 30 Bombardier Tram-Trem e 18 CRRC, refere nota publicada na página oficial do metrô do Porto. Os novos metrôs começarão previsivelmente a ser entregues entre 2021 e 2023, ao ritmo de 1 por mês. A transportadora salienta que, tendo em conta o aumento da procura que o sistema tem vindo a registrar de forma muito consolidada ao longo dos últimos meses, procurar-se-á contar com algumas das novas unidades, uma vez produzidas de acordo com as exigentes especificações do metrô do Porto e devidamente testadas no terreno durante o segundo semestre de 2021. A CRRC venceu no concurso a Siemens Mobility e a Skoda Transportation, que tinham chegado à fase final deste concurso público internacional, lançado a 21 de dezembro de 2018, e com um valor de referência de 56,1 milhões de euros. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 14 minutos. No Porto, 13 horas 14 minutos. Ativistas pedem para não mudar a Feira da Ladra. Não foi apenas mais um dia da famosa Feira da Ladra de Lisboa, que há 137 anos acontece todas as semanas neste bairro histórico da Graça. Ontem de manhã, um grupo de pessoas da Stop Despejos, um coletivo em defesa do direito à habitação, invadiu o recinto. Chegaram com máscaras de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sobre o rosto e com cartazes ao peito: Lisboa não está à venda. Tomaram público um manifesto sobre a suspeita de que a autarquia pretende mudar os feirantes para Expo ou até para o Beato. Não passa de uma informação que, recorrentemente, aparece sob a forma de uma verdadeira campanha de desinformação, garante fonte da autarquia. O caso remonta a 2018 pelas redes sociais, que começaram a circular rumores de que a Feira da Ladra seria trasladada para outra zona da cidade, conta a Stop Despejos numa carta aberta. Perante as suspeitas de vários cidadãos, a 26 de outubro de 2018, a Câmara Municipal de Lisboa escreveu na sua página de Facebook que não há nenhum plano ou intenção de fechar, condicionar ou mudar de local a Feira da Ladra, conforme vem sendo referido erradamente em algumas contas das redes sociais. A feira vai continuar nos mesmos moldes e sem qualquer alteração,
onde está desde 1882. Não convencida da posição da autarquia, mais de um ano depois, a Stop Despejos sai à rua para protestar. De acordo com o coletivo, há sinais suficientes para o fazer, a começar pelo panorama internacional. Feiras como esta têm sido deslocadas para a periferia ou encerradas por não se ajustarem aos interesses das políticas neoliberais que governam as grandes cidades e são responsáveis pelos processos de gentrificação. Navegar é preciso. Portugal em força na Liga Europa. Portugal vai ter 4 representantes nos 16avos de final da Liga Europa, com o Porto a juntar-se na quinta-feira ao Sporting Braga e ao Sporting, equipes que já estavam apuradas, e também ao Benfica, que transitou da Champions por ter ficado no 3º lugar do seu grupo. Os Dragões, de uma situação de aflitos, venceram o Feyenoord e conseguiram garantir a cabeça de série no sorteio desta segunda-feira, juntamente com Benfica e Sporting Braga. Portugal é o país mais representado nesta fase da prova e, tal como na edição de competição de 2010 e 2011, volta a ter 3 grandes nessa ronda do torneio. Além de ser o país mais representado, Portugal tem mais um motivo para se orgulhar, pois, contabilizando com José Mourinho do Tottenham, na Champions, nenhum outro país tem tantos treinadores nas 2 provas europeias. Além dele, há mais 8 técnicos nos 16avos da Liga Europa. Silas do Sporting, Sérgio Conceição do Porto, Bruno Lage do Benfica, Paulo Fonseca da Roma, Luiz Castro do Shakhtar Donetsk, Pedro Martins do Olympiacos, Nuno Espírito Santo do Wolverhampton e Ricardo Sapinto do Sporting Braga. Um recorde, pois até hoje, no máximo tinham sido 8 nesta fase. O Porto precisava vencer e a equipe de Sérgio Conceição cumpriu a missão. Venceu os holandeses no Dragão por 3-2 e ainda se beneficiou com o empate do Rangers com o Young Boys, para garantir o 1º lugar do Grupo G e, consequentemente, o estatuto de cabeça de série no sorteio de segunda-feira. Navegar é preciso. Na belíssima São Paulo, 10h19. E em Vila Pouca de Aguiar, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13h19. É hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa. Os eventos estão se encerrando neste Final ano. de ano, né? Hoje, às 13h, a Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo realizará o seu evento de fim de ano, um churrasco beneficente em prol dos idosos. O lar fica na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, 6.170, no Jardim Tremembé. O valor do convite custa R$ 60, fora as bebidas. Maiores informações pelos telefones 2995-5451 ou pelo 2995-3166. E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar um e-mail para programa@navegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua comunidade aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega o final, notícias Lusanete, nós vamos navegar até às 11 e pouco da manhã, ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Vila Pouca de Aguiar, na história dos castelos portugueses, mais um capítulo do castelo. Qual castelo, Nelson? É o Castelo de Vide, né? Segundo capítulo do Castelo de Vide. Vamos também falar tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa Lusa. Opa, semana importante. Novos administradores no Canindé. Novos ares, graças a Deus. Ainda tem alguns dias aí, mas... Fazer o quê, né, Nelson? Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso.
através do Facebook, facebook.com/Grupo Luzanetti. O pessoal já se conectando aqui e dividindo a nossa live aí nas suas redes sociais, como, por exemplo, o Alberto Miranda lá da Moca, sempre ligadinho aqui no Navegar é Preciso, a Birma Simone também já conectada, a dona Fátima também conectada aqui com a gente, a minha mãe, dona Dulce, um beijo para ela também. Enfim, o pessoal já ligadinho aqui no Navegar é Preciso, a Vilma Amaral também, o Daniel G, né, o Seja Gaspar Lima, o pessoal já ligadinho aqui no Navegar é Preciso, dedicando então essa música para todos vocês e também para os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 16, a minha esposa Grace, fazendo aniversário, um beijão para ela. E na terça-feira também o Martins Araújo, fazendo aniversário, dia 17. Parabéns para ele também. Vamos ouvir Marisa. Olha só, Nelson, Marisa, Cavaleiro Monge. No vale da montanha, cavalo de sombra, cavaleiro monge, rasas cortadas, quintas profundas, caminhar radiado. No vale da montanha, monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos atrás e de fronte, caminhais secreto. Vale da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos. Caminhais libertos, caminhais libertos. No vale da montanha, monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, lindos caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinho. No vale da montanha, monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por quanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Do vale à montanha, monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, sem ter horizontes, caminhais cavalo de sombra, cavaleiro monge, por quanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhai sem fim, cavaleiro monge, por penhascos pretos, por rios sem ponte, caminhais em mim. Navegar
preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Vila Pouca de Aguiar. É o concelho do distrito de Vila Real. Vila Pouca de Aguiar abrange uma área de 433 quilômetros quadrados, distribuída por 17 freguesias. O concelho é limitado a nordeste pelos concelhos de Chaves e Valpaços, a sudoeste por Mursa e Alijó, a sul por Sabrosa e Vila Real, a oeste pelo de Ribeira da Pena e a noroeste pelo concelho de Boticas. No século XIII, o atual concelho de Vila Pouca de Aguiar estava em grande parte integrada à terra de Aguiar. Do século XII para o XIII, a dita terra era constituída por 7 grandes paróquias, entre as quais se incluía a de São Salvador de Jugal, que corresponde à atual freguesia de Vila Pouca de Aguiar. Segundo o arrolamento paroquial de 1320 e 1321, as paróquias na terra de Aguiar continuavam as mesmas, incluindo a de São Salvador de Jugal, pois, muito embora a povoação se devesse já chamar Vila Pouca, a designação eclesiástica ainda prevalecia. A 22 de junho de 1515, recebe o foral de Dom Manuel I, sendo já designado por conselho de Vila Pouca de Aguiar. Nelson. Já chegamos lá no distrito de Vila Real. Como é que fizemos para adentrar Vila Pouca de Aguiar, hein? É muito fácil. O principal acesso se dá através da Estrada Nacional 206, ligando Faf, Cabeceiras de Basto, Ribeira de Pena e a Vila Pouca de Aguiar. E de patrimônio, cultura e lazer, o que temos, Lourenço? Bom, como locais de interesse turístico, são de mencionar o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a Barragem do Alvão e a Vila Pouca dos Pequeninos. São várias as instâncias termais também existentes em Vila Pouca de Aguiar, destacando-se a este nível as termas de Pedras Salgadas, inseridas num vasto parque, equipado com várias infraestruturas de entretenimento e lazer, e com fontes termais com água mineral naturalmente gaseificada ou para tratamentos medicinais. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Vila Pouca de Aguiar, hein? Destacamos as cestarias, os bordados, as rendas e a olaria. E de festas e eventos, o que temos, Lourenço? Bom, os destaques ficam por conta da Festa da Senhora da Ajuda no mês de maio, a Festa de Santa Bárbara no mês de julho e, em agosto, a Feira do Mel e do Artesanato. Nelson, 10h29, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Vila Pouca de Aguiar. Destacamos o cabrito assado com arroz de forno, os enchidos, o presunto, as alheiras e as mouras pretas com grelo. Nelson, quem quiser maiores informações de Vila Pouca de Aguiar, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar. O endereço eletrônico é o www.cm-vpaguiar.pt. Então não se esqueça, hein? Estando em Portugal, visite Vila Pouca de Aguiar. E vamos de mais música nesta manhã quente aqui de São Paulo, mais uma vez dedicando a todos que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook,
facebook.com/Grupo Luzanet, facebook.com/Grupo Luzanet, e daqui a pouquinho também no YouTube. Após o programa, a gente disponibiliza a gravação do programa também no YouTube. Mandando também um abraço aqui para o Tiago Rodrigues também, que já está conectadinho aqui com a gente, o José Reis também. Enfim, o pessoal já ligadinho aqui no Navegar é Preciso, divulgando, compartilhando nas suas mídias sociais, aí pelo Facebook, né? O programa Navegar é Preciso. E também, mais uma vez, dedicando a todos os aniversariantes, a minha esposa Grace, que faz aniversário amanhã, dia 16. Na terça-feira, o Martins Araújo também fazendo aniversário. Vamos ouvir agora com o grupo folclórico da Aldeias da Nossa Terra, Chula de Ganfeio. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Estamos voltando com o Navegar é Preciso.
depois dessa música bonita. Vamos à história de Portugal. Estamos falando de castelos portugueses, Lourenço. Hoje o segundo capítulo do Castelo de Vide. Isso, e embora seja conhecido o foral marmelino, é de supor um foral mais antigo para o Castelo de Vide, ainda durante o século XIII ou princípio do XIV. Documentos recém-estudados apontam para a existência no início do século XIII, em 1233, de um núcleo populacional fortificado em Castelo de Vide e com um foral próprio, que, contudo, não conhecemos. Em 1262, existia em Castelo de Vide alcaide, juízes, conselho e selo privativo, símbolos e cargos de uma vila medieval. Em 1273, Castelo de Vide foi entregue a Dom Afonso, fazendo parte do conjunto de terras alentejanas em que se deram as contendas entre estes e seu irmão Dom Dinis, após a morte de Afonso III em 1279. Castelo de Vide foi palco de um encontro entre os dois irmãos em 1281, perante o desagrado que provocou em Dom Dinis as notícias de fortificação de Castelo de Vide, em que este terá obrigado o irmão a derrubar as obras que havia feito na fortificação. Dom Dinis recuperou o Castelo de Vide em 1312, após a morte de Dom Afonso, e o estado das suas fortificações não seria o melhor. Após esta data, a localidade consolida-se e afirma-se como posto avançado no território a norte da Serra de São Amélie. Durante o século XIV, a vertente comercial do Castelo de Vide conhece uma grande expansão, levando a que a população extravasse o recinto muralhado original. Dom Manuel I outorga foral novo ao Castelo de Vide, o único documento deste tipo relativo a Castelo de Vide que nos chegou até os tempos de hoje. Já em 1509, Duarte d'Armas tinha desenhado esta fortificação com uma ampla mancha de casario abaixo das muralhas. No início da Guerra da Restauração, no século XVII, a vila transpusera os limites da cerca urbana do século XIV, ficando facilmente ao alcance do fogo inimigo e numa situação quase insustentável. Em 1642, a solução encontrada foi a construção de baluartes e barreiras de terra em torno do castelo. Na segunda metade do século XVII, o projeto de Nicolau de Langres assume uma maior envergadura e coloca cortinas nos alinhamentos das provisórias obras de 1642. Durante as guerras da Restauração, Castelo de Vide abastecia também as fortificações vizinhas de Montalvão e Marvão e resistiu aos conflitos do século XVII sem ter sido abandonada. Já no século XVIII, logo em 1705, uma violenta explosão destrói a torre de homenagem medieval, onde estava instalado um paiol. Logo nessa data e até 1710, com o projeto de Manuel Azevedo Fortes, Castelo de Vide conhece uma nova campanha de fortificação com a edificação do Forte de São Roque e o prolongamento da fortificação abaluartada para o sudeste, a Muralha dos Loureiros ou da Conceição, que englobava no seu interior o bairro da Conceição e o convento de São Francisco, protegendo a mancha urbana que se espalhara para sudeste. Olha aí, então, mais um capítulo do Castelo de Vide, o segundo capítulo, que estamos aí passando para os nossos ouvintes e internautas, detalhes que só aqui no Navegar é Preciso você fica sabendo, e como se vê, muitos detalhes daquela época de 1200, no começo da vida de Portugal. Castelo de Vide já existia, então é um castelo também muito importante na história de Portugal. Na semana que vem, temos aí o terceiro capítulo do Castelo de Vide, dando sequência a essas exposições aqui dos castelos
portugueses. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Usanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Olha só o hino português, belíssimo hino português, anunciando esta parte do Navegar é Preciso que trata do futebol português. E esta semana, né, tivemos as taças europeias e alguns assuntos interessantes. Alô, Emílio! O Emílio ainda não? Ah, já está sim. Alô, Emílio! Alô, Nelson, Lourenço. Tudo bem, Emílio? Bom dia. Bom dia! E o Camões já está aí também, não? Bom dia, pessoal. Isso aí, Camões. Emílio, para começar, nós já falamos aqui nas notícias, né? A grande participação dos técnicos portugueses. São 9 técnicos, né, Emílio? São quase 30% dos técnicos presentes nas etapas de final aí. Esperando a temporada de 2011-2012 e com uma nova safra. Lembrando que naquela época a gente tinha o Mourinho no Real, Vilas Boas no Chelsea, Jesus no Benfica, o Paciência no Sport, o Vitor Pereira no Porto, o Jardim no Braga, o Carvalhal no Besiktas e o Costeiro no Lokomotiv. Desses todos só permanece o Mourinho. Agora temos o Silas no Sport, Sapinto no Braga, Bruno Lage no Benfica, o Luiz Castro no Shakhtar, o Nuno Espírito Santo no Wolverhampton, o Pedro Martins no Olympiacos, o Paulo Fonseca na Roma e o Sérgio Conceição no Porto. Ou seja, 30% quase dos técnicos presentes nessa fase de mata-mata são portugueses. É um número expressivo, hein, Camões? Sim. Mas tem um aí que hoje eu resolvi depois falar um pouquinho dele. Mas mais pra frente. Opa, o Camões vai criando uma expectativa. E vamos ver o que vai acontecer. Mas estamos falando das taças europeias, né? Vamos começar pelo Benfica, Emílio. O Benfica fez a lição de casa e precisando vencer por 2-0, com diferença de 2 gols, aliás, o Zenit, para seguir em frente rumo à Liga Europa, a bucanha do terceiro posto. O Benfica assim fez, venceu por 3-0. Lembrando que o Zenit ainda teve para ajudar o Benfica um jogador no segundo tempo expulso. O Benfica fez 2 no primeiro, 1 no segundo, 3-0. Com isso, o Benfica classificou para a próxima fase da Liga Europa e ainda foi ajudado pelo Zenit, pela Juventus. A Juventus venceu o Bayer Leverkusen e com isso lançou o Benfica para a cabeça de série no sorteio da Liga Europa que acontece amanhã. Por isso que eu vou querer falar um pouquinho depois do cidadão aqui. Deixei até o Jorge Mendes de lado hoje. Agora continua. Vai continuar aí, olha. O Benfica foi bem, realmente. E outra, né, Emílio, Camões e Lourenço, precisamos lembrar que foi um jogo contra um russo. E Portugal anda brigando com a Rússia no ranking, né? Então foi uma vitória. Não briga mais, Nelson. Não briga mais porque com a eliminação de mais 2 russos, Portugal matematicamente garantiu o sexto posto. Daqui 2 anos terá 2 clubes direto na fase de grupos da Liga Europa e o terceiro na fase de play-off. Matematicamente, Portugal já garantiu o sexto posto. Muito bom. Então, o Portugal fez bem o papel e o Benfica contribuiu e todos os outros portugueses. E o... Olha só, amigo, até porque a Rússia parece que não tem mais ninguém, ou só tem um nas competições, né? O resto tem todo mundo fora. Eu acho que caíram todos, viu? Mas, o Emílio... A Rússia tem, Camões, a eliminação do Zenit Lokomotiv da Liga dos Campeões e a ida do Krasnodar e do CSKA para a próxima fase da Liga Europa. Apenas isso. Ah, tá certo. E Portugal tem todos, praticamente. Exatamente.
Emílio, e o grande Sporting Clube de Portugal, como é que foi? O Sport foi jogar lá na Áustria, morte cantada, teve o goleiro Renan expulso a 35 minutos após fazer o pênalti, perdeu por 3-0 e foi pouco, viu? Mesmo assim, pode ser a vaga garantida, só que ficou em segundo lugar, vai pegar bucha na próxima fase da Liga Europa. Lembrando que esse jogo foi contra o Lask, pelo amor de Deus, hein? Lask, o famoso Lask. Que coisa, lascou. hein? Se lascou. O Sport se lascou. Mas acabou se classificando Em segundo, né? Em segundo lugar, segundo lugar. O que já não aconteceu com grande vitória de Guimarães, que apesar de ter caído fora, teve uma boa participação, né, Emílio? O Guimarães atuou bem em todas as partidas, mas pesou a camisa, acabava jogando bem e perdendo. No final dessa feita, já uma partida só para cumprir tabela, o Guimarães foi até a Alemanha e venceu o Frankfurt por 3-2. O Frankfurt se classificou, o Frankfurt do Paciência do André Silva. Então, despedida honrosa do Guimarães vencendo na Alemanha por 3-2. E o Standard de Liège, o Camões, brincadeira, estava ganhando de 2-0 do Arsenal e permitiu um empate, sendo que não contava com a vitória do Guimarães, né? Se tivesse... Exatamente, eu acho que o Guimarães deve ter até exaltado, sabe por quê? Porque a campanha que ele fez, rapaz, se ele tivesse tido um pouquinho de sorte, a essa hora nós estaríamos falando do Guimarães classificado e fazendo um mérito na carreira, em toda a sua história de Guimarães. Era só um pouquinho de sorte. Pois é, não teve uma uma chave partida difícil. que o Guimarães tivesse ido mal. Em todas as partidas do Guimarães jogou bem, teve a felicidade de enfrentar a equipe de ponta, mas pelo menos terminou com chave de ouro. E chuva de gols no Porto, Emílio? Com menos de 35 minutos quase, já tínhamos 5 gols. O Porto abriu 2-0 por 16, mas em 6 minutos tomou 2 gols, e depois aos 34, o Tiquinho Soares fez 3-2, e o placar permaneceu igual, e o cavalo paraguaio, o Young Boys, que estava liderando até metade do turno, acabou ficando por terra, e por isso o Porto se classificou em primeiro lugar, graças ao empate no último minutinho. Não acabou. O Rangers com o Young Boys, o Rangers vencia, tomou um gol, e por isso o Porto venceu o grupo. Olha só. Olha, e na verdade, no segundo tempo, o goleiro do Porto, um tal de Marquezin, fez 2 defesas que garantiram o Porto na Liga Europa. E outro que foi quietinho, foi bem, é o Braga, né, Emílio? O Braga invicto. Foram 4 vitórias e 2 empates. O Braga foi até a Eslováquia, bateu o Bratislava por 4-2 e deixou para trás o Bom Feito. O Braga vencedor do grupo. Que beleza o Braga, hein? Belíssima campanha do Braga. Que coisa, hein? Exatamente. Ô, Emílio, vamos aí a algumas notícias dos clubes portugueses. O que você tem aí do Porto, hein? Essa o Camões vai poder falar com mais particularidade. No intervalo do jogo, Belenenses e Porto, no turno de acesso aos vestiários, especula-se que o Sérgio Conceição bateu boca com o Pedro Ribeiro Belenenses e desferiu um soco no Pedro Conceição. Aí as direções das equipes pediram para os dois não comentarem nada. O que acontece é que existem câmeras com imagens que eu não sei se viram a público ou não, mas se vierem, o Sérgio Conceição corre o risco de pegar até 9 meses de suspensão, que eu não acredito. Meu Deus. Pode ser melhor, não é? Exatamente. Agora, por aí, nós tiramos o que é e quando eu chamo a maioria da imprensa portuguesa de lixo. Porque tem uns, quando foi na turma com o Bruno Carvalho, os caras viram até a fumaça nos olhos do Bruno Carvalho. Agora não tanto. Agora ninguém vê nada. Agora ninguém vê nada, ninguém sabe nada, porque é simplesmente o público do Pinto da Costa.
se fosse também o Benfica do Beira, era a mesma coisa. Por aqui nós vemos qual que era o caminho anunciado, qualquer a morte anunciada do Bruno de Carvalho. O Bruno de Carvalho, ele não era só o presidente do esporte, ele estava lá, era um ser a ser abatido para o status quo de futebol português continuar. O Emílio, e o Benfica renovou com o Bruno Lage? O Bruno Lage, que assumiu o Benfica em 2019, quando o Benfica estava em terceiro lugar e acabou chegando ao título, ele renovou até 2024, tendo seu salário triplicado, vai receber 1 milhão de euros por temporada, mais de 80 mil euros mensais, mas eu acho merecido, desde que ele continue a lançar os jovens aí, né? Com certeza. Olha, tá aí um tiro certo com o Luiz Vieira deu, rapaz. Às vezes mesmo sem querer, porque até anunciou um espírito de luz na luz, mas acabou não acontecendo, e esse espírito de luz foi para o Brasil e foi ser campeão, fazer sucesso no Flamengo, mas acabou depois acabou dando um tirinho mais fraquinho e acabou acertando, porque esse Bruno Lage, olha, até agora, parabéns para ele. Aliás, aproveitando, Camões, você falou do espírito de luz, que é o Jorge Jesus. Ontem, no jogo do Al Hilal, o tal de Gomis fez um gol, o Gomis, que é um francês, que foi para o Al Hilal, quando o Jesus estava lá pedido dele, ele fez um golaço e foi até a arquibancada onde estava a direção do Flamengo, os jogadores, e acenou para o Jesus agradecendo, porque ele disse que o Jesus foi fundamental na ida dele e na participação dele no Al Hilal. Olha só, legal. O Emílio, e a seleção portuguesa tem um amistoso marcado? Portugal faz amistoso preparatório antes do início da Euro, dia 5 de junho, lá no estádio Wanda Metropolitano do Atlético Madrid, enfrentando o dono da casa, a Espanha. Jogo duro, hein? E o que você tem aí dos portugueses no exterior, Emílio? Como falamos agora de Jorge Jesus, mais e mais retas para ele na premiação Bola de Prata da ESPN, ele ganhou como melhor técnico, lógico, não podia ser diferente, e o seu Flamengo bateu outro recorde, teve 7 dos 12 indicados para a seleção do campeonato. Agora vale lembrar que o Jesus assumiu o Flamengo na 10ª jornada e pegou o Flamengo no terceiro lugar, 8 pontos atrás do líder Palmeiras, e terminou campeão com 16 pontos à frente. É verdade. E o que mais se tem aí, Emílio? Temos a Juventus venceu, ajudou o Benfica e terminou em primeiro do grupo com apenas um empate, 5 vitórias, e com a eliminação do Zenit do Lokomotiv, como já dissemos, na Liga dos Campeões. Portugal garantiu matematicamente a 6ª posição, 12 equipes direto na fase de grupos da temporada 21-22 e mais uma no play-off. E terminado o primeiro turno do Campeonato Russo, após 19 jornadas, o João Mário, no Lokomotiv, foi escolhido para compor a seleção do primeiro turno do Campeonato Russo, mesmo tendo atuado em apenas 8 jogos. O João Mário, belíssimo jogador. E, bom, vamos falar agora da Superliga, né, Camões? Como é que terminou na segunda-feira? Exatamente, a 13ª, que a maioria dos jogos foi tudo no domingo na segunda. No domingo, Paços Ferreira 2, Setúbal 3, Guimarães 2, Portimonense 0, Sport 1-0 no Moreirense, Belenenses Stade 1 por 1 no jogo da discórdia, e na segunda-feira o Rio Ave 1, Gil Vicente 0. Aquele grande Gil Vicente que a semana passada venceu o tal discórdia. Brincadeira, né? O Camões. E na sexta-feira tivemos Portimonense e Rio Ave. A 14ª jornada começou exatamente com o Portimonense e o Rio Ave 1. Depois, no sábado, o Marítimo também, rapaz. Esse não tem fora quando vai na sua. Ele ganhou do Boa Vista 1-0, sabe como? No finalzinho com o Gonçalo. E o Famalicão, Camões? Depois o Benfica pegou a grande surpresa. É surpresa, realmente, ganhar de 4-0 do Famalicão do Jorge Mendes é surpresa.
4-0. E o E Setúbal, depois tivemos outro jogo, Setúbal 1, Aves 0. Hoje nós teremos Moreirense do Limense Sade, Gil Vicente Guimarães, e na segunda-feira o Santa. Alô? a Santa Clara vai receber o Sporting lá na ilha, né? E hoje ainda o Camões anunciou, falta o Braga e o Passos de Ferreira, que vão jogar no fim do dia, né? Na Outro manhã. que virou chorão é o Nuno Manta, que era do Marítimo, aí o Marítimo mandou ele embora, ele disse que não tem condições. Agora foi pro Aves e cada dia arruma desculpa porque o Aves também está de mal a pior. E tem também, lembrando aqui, amanhã tem Porto e Tondela. Bom, o Camões caiu a linha aí, né, Emílio? Acho que é isso, né? Alô, Camões? Parece que ele está conectado. Tá, mas Algum problema no celular dele, mas a ligação permanece. tá certo. Bom, o Camões volta semana que vem com o Você quer a futebol. classificação aqui, não? Por favor, vamos ver a classificação aí. Benfica, frente. Benfica com 39 pontos, o Porto com 32, o Famalicão, apesar de 3 derrotas consecutivas, né? O Sporting não alcança o Famalicão. O Famalicão ainda. está com 24, o Sporting está com 23, né? Só que o Sporting, acho que o Sporting já jogou? Ainda não, né? O Porto joga amanhã, Então, vai receber o Tondela e o Santa Clara recebe o Sport. então, se o Sporting, Pode passar. ganhar, passa o Famalicão e fica em terceiro lugar, né? Lá Realmente embaixo- o Famalicão já era. Lá embaixo está o Aves em último com 6 pontinhos, o Passos de Ferreira com 8 e o Portimonense com 12. Olha só. Olha, e o Santa Clara com 14, que é o adversário do Sport amanhã, né? Bom, Você quer a segunda liga também? segunda liga, como é que tá a minha cadeira? Deixa eu só pegar aqui. Vou virar aqui a... Acadêmica, será que ela é realmente a briosa ou não? Porque, sinceramente, esse ano está uma vergonha a Acadêmica de Coimbra, né? Bom, eu sei que aqui os resultados de sexta-feira, Acadêmico de Viseu, 4-1 na Cova da Piedade. Olha que beleza, Que beleza, que hein? beleza. Deixa eu ver se o... Cadê aqui? A Acadêmica Joga joga hoje com na a Covilhã. Covilhã. Olha, jogo... A Acadêmica está mais cachorota do que papiota, viu? Mas o Nacional passou o Farense, hein? O Nacional passou o Farense Que aqui. beleza, hein? Nacional que venceu o Estoril fora de casa por 2-1, ultrapassou o Farense. O Farense... Joga hoje, né? Joga hoje. O Farense joga com o Feirense hoje, então pode voltar a liderança do campeonato. Bom, A Acadêmica de Viseu está em 9º lugar com 18 pontos e a Acadêmica de Coimbra em 15º com apenas 12 pontos. Lá em meu Deus. Cova da Piedade é o Lanterninha, junto com a Casa Pia, com 7 pontos, o Oliveirense com 11 e a Acadêmica com 12. Olha o perigo. Aliás, o Oliveirense, que foi comprado por empresário japonês, vai se transformar em estádio, ele promete, em 3 anos, levar o Oliveirense à primeira divisão e tentar transformar o Oliveirense em uma das potências do futebol português. Opa, legal. Investimento japonês. Oliveira de Azeméis, que é do lado de Vale Sambra, tem 120 mil habitantes. Olha só. Beleza. Bom, semana que vem tem mais futebol português. É preciso os descontos. Eita, o hino da Lusa. Esta semana, na segunda-feira, mais precisamente, tivemos lá Terça, a né? eleição. Na terça-feira, tivemos a eleição do presidente para os próximos 3 anos. E há de se comemorar que o tal do Alexandre Barros não vai continuar, apesar do perigo, hein, Emílio? Porque foram só 4 votos de diferença. Como é que pode esse presidente que fez 3 anos de lambança, para não falar outra coisa, quase vence a eleição, Emílio? É o feudo das famílias e o poder do monopolizador, que todos sabem quem é, mas mesmo assim, embora o meu candidato não tenha vencido, que era o Tomé, felizmente conseguimos tirar o pior presidente da história da portuguesa.
Portuguesa do Poder, graças a Deus, e ele deu um tiro no pé. O vice dele, por amor, foi lançado, especula-se, né? A gente não tem provas, foi lançado para tirar voto da oposição, acabou tirando 8 votos dele mesmo. Mas esses 8 votos poderiam... Ô, Lourenço, você está querendo impugnar a candidatura da chapa que venceu, mas eu já vou adiantando aqui que a impugnação não tem fundamento, por quê? Para ser candidato a presidente, para ser candidato a conselheiro, você tem que ter 5 anos de associado ininterrupto. Para poder votar, você tem que ter 2 anos de associado ininterrupto. Para poder ser membro do COP, você tem que ter no mínimo 35 anos para ser presidente também e ter 20 anos de associado ininterrupto. Mas é aí que pega, não precisa ser associado o dono do título. Ele pode ser dependente do pai e da mãe, desde que, quando ele virar dono do seu próprio título, não haja interrupção do tempo de associado. Ou seja, a vice da outra chapa, ela foi dependente do pai, depois se casou, virou dona do seu título, mas não houve interrupção. Então, houve, tem estatutário, basta ler o estatuto, tá claro. Não, Emílio. Então, é furada. É lógico. Aí fica todo mundo querendo achar agora alguma maneira de derrubar a candidatura do Castanheira com a Denise, que é a vice dele, né? E não tem o menor fundamento. É lógico que a pessoa dependente é sócio do clube também. É um dos... É estatutário. Você tem que 20 anos do tempo de associado independente, se você foi... Dependente ou não. Dependente, então, é lógico que quando completar o prazo, você tem que estar associado titular. É isso aí. Mas conta o tempo que você foi dependente do seu parente. Na sequência. Então, não tem choro nem vela. Aliás, olha, o Castanheira ganhou no voto e na porrada, né? Porque, sinceramente, cenas de pugilato, porque colocaram... Eu falei para o Arthur, o presidente atual colocou o vice aí para dar confusão. Exatamente. Para não ter eleição, mas dito e feito. Exatamente. O Arthur falou, como você sabia? Eu falei, conheço você. Lamentável, mas olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Sabe aquela história do cada um tem o que merece? Então, acabou ficando barato, hein? Diga-se de passagem, porque o Alexandre Barros saiu como um rato saindo pelo cano de esgoto lá da Portuguesa. É bom que se diga. Ele foi E ainda sobrou com o Arnaldo Faria do Sá, que foi agredido, que teve seu carro depredado. Agora... Quase sobrou para o Ilídio Lico também. Defendê-lo. Então, quase sobrou para o Ilídio Lico. O seu Iaúca também zarpou fora rapidinho. E o caso é o seguinte, ele se escondeu, quem conhece lá o Canindé, ele saiu do Salão Nobre, fingiu que ia lá para o banheiro e foi lá para o teatro, às escuras, se esconder nas catacumbas para tentar sair ileso. Saiu pelo fundo, né? Saiu pelos fundos. Acesso, lá pelo lado do Caso do Porto. E dizem que houve um acordo da polícia com os membros da Leões da Fabulosa, que, aliás, estão de parabéns, fizeram um barulho, eu não sou a favor de violência, mas é o seguinte, viu? Fizeram um barulho bem grande, eu não sei... Das transações nefastas, isso. dos acordos dos 6 milhões. Parabéns para Leões da Fabulosa, que fez um belo barulho, e eu vou te falar, eu não sei o que aconteceria se o senhor Alexandre Barros tivesse ganho a eleição. Sinceramente. Qual foi o acordo da polícia com os leões, meu? Era tipo assim, nós vamos tirar eles daqui na boa, não vamos arrepiar, então, por favor, vamos deixar ele sair. E acabaram levando ele embora, né? Para sorte dele. Mas levaram ele preso? Não, levaram ele no camburão, levaram embora para sei lá para onde, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... Mas ele estava lá ontem no Canindé, viu, Léo? Eu quero dizer o seguinte, ele tem 15 dias para fazer mais merda aí, né? Então, por favor, hein? Eu só não vi ontem. 15 dias. Não sei por quê. 15 dias. Senhor Alexandre, chega, hein? Chega, deixa de ser ridículo, entrega o cargo. Aliás, eu fico me perguntando, Lourenço, porque, sinceramente, ele estava correndo risco de vida ali, de agressão e de risco de vida. Por que ele se arrisca tanto para se segurar no cargo? É uma questão interessante, né? Que coisa. O apoio, o tal de Augusto, é uma empresa de segurança.
Então, eu acho que ele deduziu que isso salvaria a pele dele. Aliás, por falar em segurança, desculpa até o termo, um idiota de segurança lá, quando saiu a confusão com o tal do Mato, que se elegeu e agora é funcionário do Vasco da Gama, dizem, né, não sei se é verdade, mas dizem que sumiu com 2 televisões do CT, e frigobar e não sei o quê. É o que dizem, né, ou estaria enganado. Agora, o sul do Mato, o segurança ficou enquadrando o conselheiro. O que está pensando, meu amigo? Está pensando o quê, rapaz? Não devia nem estar lá dentro do recinto. Mas tudo bem, o Castanheira ganhou. Parabéns para o Castanheira. A Revolusa fez 40 votos. O Castanheira fez 73. 41 votos a Revolusa, 73 a Real Independente, 69 lá Vamos à Luta, e 9 do Alexandre. Que era do Alexandre, e 9 votos para cima deles, Lusa. E tem um cidadão aí que fica falando, porque o meu pai resolveu a eleição. Faça-me um favor. A situação teve, juntando aí o Alexandre com ele, vai dar 60, 77... 82 votos. A oposição teve 100 e lá vai fumaça. Eu não vem com essa conversa, agora com meu pai. Que teu pai o quê, rapaz? Foram 113 votos, 114 votos da oposição, certo? E mostra que o Castanheira trabalhou muito melhor do que o Tomé, porque o Tomé com 41 votos e o Castanheira quase o dobro, teve 73 votos, e ainda bem que alguns votaram no Castanheira de última hora, porque senão o Alexandre teria ganho. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa, hein? Olha, todos lá, porque você sente o ambiente, né? Você vai sentindo, vai conversando com as pessoas e vai sentindo o ambiente. E todos, quase que uma unanimidade, falava que o Alexandre ia ganhar. Mas era o que estava no clima, né? Então, olha, foi por muito pouco que não vamos ter que aguentar o seu Alexandre mais 3 anos, que seria uma vergonha para a Portuguesa. E esses conselheiros que votaram lá no Alexandre... 69. Eu gostaria que esses caras pusessem a mão na consciência. Vocês realmente gostam da Portuguesa? Você lembra uma vez que o TV falou, o dia que a família assumisse o poder, a luz ia para o final? Então, foi essas famílias que permitiram que eu tivesse 69 votos. Não, Emílio, muito triste, né? Lembrando que o Zé Roberto Cordeiro foi eleito presidente do Conselho, vice o seu Vital, que também sumiu lá, foi embora junto com o Arthur, que eu não entendi nada, foram embora. Também não entendi. Não entendi. Então, tudo isso vai contando, sabe? Você vai pondo na conta ali, fica difícil. Tivemos eleição também para o COF, né, Lourenço? Quem são os eleitos aí? O Marcos Lico, o Francisco Ramos, o Antônio Armênio, o Eduardo Gonçalves, o Carlos Justino, o José Pereira Rocha, o Alfredo Fernando Gomes, o Armelin de Castro, o José Augusto, o Antônio Pinha Azevedo e o Vitor Diniz. São os 11... O Armênio pediu remissão do cargo de presidente do Costa, agora voltou de novo? Pois é, mas ele volta agora como cofista, né? Vamos ver. Até se acontecer a eleição, né, Léo? Agora vamos ver quem vai ser eleito é o presidente do COF. Interessante são os suplentes do COF aqui, né? Teve Fernando Barril, Lourenço Neves, Arcélio Augusto, Adriano Pinha Azevedo. Agora, os outros dois não tiveram nenhum voto. Reinaldo Rodrigues Costa e Francisco Walter da Fonseca, sem nenhum voto, e eles são suplentes. Não podem ser... Eles não podem assumir, os dois. Não pode. Não pode. Teve voto zero, não pode. O Arthur, meu? Não. O Arthur Vieira era da mesa do conselho, renunciou e agora voltou de novo, cara. O Emílio, é aquela velha história, né? Todo mundo fica com medo de pôr o pezinho lá em algum cargo eleito no clube, mas agora... Foi eleito. Primeiro secretário. É o primeiro secretário, Emílio. Quem? O Arthur Vieira. Então, parece que o pessoal está perdendo medo, sei lá, se tem alguma legislação nova, mas, de qualquer forma, estão se apresentando, e eu queria render minhas homenagens ao João Carlos Bento, ao Arthur, ao Zé Correia e ao Pita, que puseram a cara para bater, quando o seu Alexandre de Barros dominava tudo
Isso tudo só está acontecendo graças a essas pessoas que tiveram a coragem de se candidatar, entendeu? E apesar E botar o conselho para andar. para funcionar. Porque imagina se não tivesse conselho, acho que nem eleição tinha tido. Mas com certeza. Ô, Léo, Então, ô, Emílio, só para concluir, eu queria parabenizar eles, apesar sabe, ninguém foi perfeito, o João teve algumas questões, muita gente questionando, eu acho que com uma certa razão também, mas ele fez o papel dele e fez um papel importantíssimo para a Portuguesa. Então, render minhas homenagens a esses, que o Beto Cordeiro faça uma boa gestão, o mesmo desejo para o Castanheira, tá certo? E vamos parar com essa conversa de anular eleição. Isso é ridículo, meu amigo. Deixa de ser ridículo, quer ser ridículo até o fim. É isso. E ainda joga nas costas do Laranja aí, que é o Mané Reis. Oi, Emílio. Oi. Você disse que o Arthur e o seu Vital foram embora, mas o Pita também não votou, foi embora, viu? Então. São aí. Eu não entendo esse tipo de coisa, mas cada um é cada um tem os seus motivos. Mas né? eles não votaram? Não, eles foram embora. Não, foram embora antes do Foram pleito. embora antes do pleito. Quando teve a confusão. Teve problemas, ficou meio decepcionado com a atriz que houve ali, mas independente disso, eu acho que deveria ter votado, mas cada um. Agora, o seu Vital e o Vitor, eu não entendo por que não votaram. E até complicou a vida do João, porque acabou ficando no conselho só o presidente e o Zé Correia, e teve ajuda lá de duas pessoas lá que acabaram contribuindo lá na mesa, né? Então, o que eu acho é o seguinte, ó, não tem contestação. O Castanheira teve os seus méritos, trabalhou muito, teve 73 votos, né? Então, e eu queria dizer mais uma coisa, o pessoal da Revolusa fica acreditando em pesquisa. Meu amigo, torcedor não vota, certo? E torcedor, essas redes sociais aí, eu te garanto que 90% dos integrantes dessas redes sociais nem sócios são da Portuguesa. Você entendeu? Então fica falando e não sei o quê, vamos lá, não é assim que funciona, sabe? Quando você vai para uma eleição, você tem que agregar, não desagregar, né? E a pessoa precisa ter visão. O Tomé é um menino novo, tal, mas é o seguinte, tem que aprender a fazer política na Portuguesa. Infelizmente... Agora eu vou defender aí. O Tomé se reuniu com o Castanheira, o Silvinho abriu mão da vaga de presidente e o Castanheira falou, não, eu só mereço ser presidente, não aceito outro cargo. Aliás... Então, vamos ver que não é só o lado do Revolusa, também o lado dele venceu, mas também não teve a humildade de conversar ou até propor um terceiro nome. Pronto, você matou aí. Precisa ter humildade. E em prol da Portuguesa, ele deveria, porque ele, eu acho que o Castanheira, pelo menos, ainda tem uma história lá na Portuguesa, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, já trabalhou lá, é um candidato mais velho. Então, o que seria certo? Abre mão, negocia, mas não, vamos pro pau. Se o AB ganhar, dane-se, o que importa é a minha vaidade, tanto para um como para outro. Só que, Nelson, aí o Castanheira é que foi inflexível. Ele disse, eu não aceito discutir, eu só quero ser presidente. Ele nem abriu negociação para se ter o terceiro nome. O Tomé até negociaria. Não, mas o Emílio... O Castanheira não, eu só aceito ser presidente. Mas então, pelo histórico... Mas pelo visto, Castanheira era que trouxe mais votos. Exatamente, ele tinha mais bala na agulha. A pessoa precisa entender... Mas teve muita gente que na Aragá fez o voto útil também, né, Nelson? Não sei se tem muita gente, mas que teve, viu? Mas mesmo voto útil... Teve um cidadão lá, que professor portuguesa, e falou que ia votar no Castanheira, mas falou ali por um ex-presidente da minha frente que ele votou no Alexandre porque ele queria tirar o dele de lá. Tirar o dele? Mas tirar olha... o dele. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Entendi. Mas é o seguinte, viu, Emílio? O fato é que o pessoal do Castanheira trabalhou muito bem. Então, tanto é que o Lourenço falou, não é que tem uma dúvida, a diferença foi muito grande. Aliás, ainda bem, né?
Porque se dividisse os votos Um dos pouco dois, mais, o Alexandre teria tinha levado. por Então- 4 votos só. Então, ó, Nossa Senhora de Fátima iluminou e alguns passaram a votar no Castanheira. E, graças a Deus, o objetivo principal, que eu te garanto que a maioria que é o que estava interessado, era que o seu Alexandre caísse fora neste momento. Agora, foi gostoso, Nelson, ver a tristeza estampada no rosto das famílias, viu? Ih, rapaz, tem um Senhora. pessoal lá de um departamento lá, que eu vou te falar uma coisa, viu? Ficaram numa neura, já teve uma reunião ali no ato, viu? Que acho que É verdade. vai perder a boquinha aí, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, viu? Eu sei que o Castanheira falou que a junta do futebol vai continuar e provavelmente ele vai indicar mais uma pessoa da confiança dele para participar da junta do futebol. E, Ué, tem que ser, ele que está É. assumindo, ele poderia tem até o direito, como presidente, de dissolver essa junta e colocar Não, mas ele já outras falou que vai manter e vão colocar uma outra pessoa lá para participar também, para ela poder. Você quer saber o nome, ô Lourenço? Você já Quem é? sabe, Mídia? Roberto dos Santos. Roberto dos Santos Da da Metalúrgica Canindé. Metalúrgica. Bom, tem muita gente que não gostou dessa eleição, está criticando, tem suas razões, né? Tem umas questões aí que o Castanheira defende que ficam assim, meio, né, em discussão, que nessa história aí da chapa dele, real e independente, que papo é esse de real? Significa alguma coisa? Não me venha com papo de nome, hein? Pelo amor de Deus. Outra coisa, a Isso questão... não vai. Isso, gente, isso aí não adianta. mas sempre tem os Mas, defensores. não adianta. E tem a questão da venda, aquele projeto de derrubar o estádio, Isso fazer... Só tem outra história, dia 27 de janeiro, o Codefat vai analisar se segue adiante o projeto de tombamento do Canindé ou não. Se por acaso o Codefat aceitar o pedido, 2 anos o Canindé fica Não sem pode- poder ser mexido, ser negociado. É isso aí. Então, vamos todo Mas mundo ele de já olho. anunciou que o projeto dele lá, da Arena, do projeto imobiliário, ele quer tocar esse projeto aí. Bom, quer tocar, tudo bem. Precisa colocar aos conselheiros, né? Porque eu te garanto que não vai acontecer mais o que o Alexandre fez aí, viu? Fez o que bem quis, Exato. está tudo certo. Então é o seguinte, tudo tem que ser discutido no conselho e no COF, certo? Porque não é E vamos cobrar também do Beto Cordeiro, Léo, a mudança estatutária que vocês Exatamente. fizeram aí, o trabalho árduo. Exatamente, aliás, é bom que se diga que o primeiro trabalho lá de 2013, quem botou para funcionar, quem formou a comissão, foi o próprio Zé Roberto Cordeiro, entendeu? Então Está bem ele... alinhado com essa situação. Exatamente, eu tenho certeza que ele vai botar a coisa para funcionar. Então, é isso aí, vamos rezar, que Deus ilumine o Castanheira, que Deus ilumine o Beto Cordeiro, porque a gente quer a Portuguesa no caminho correto. Ou seja, novos O mais ares. importante que nós conseguimos foi tirar Exatamente. o Estado. O importante é que acabou as eleições, então agora vamos pensar na Portuguesa, né? É isso aí. Isso aí. Tem o centenário da Portuguesa. Melhor presente no centenário é a gente conseguir subir para a Série A1 do Campeonato Paulista e conseguir ser campeão da famigerada Copa Paulista no segundo semestre para poder voltar a ter série no Campeonato Brasileiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Chega, não aguento mais não participar de Campeonato Brasileiro. Portuguesa é um Pelo clube amor de Deus, de futebol. O futebol é o coração do clube. Então, por favor, atenção com o futebol, que é o que todo mundo espera do novo E presidente. ontem a mesa do conselho já se reuniu, eu estava lá, o Beto Cordeiro veio nos cumprimentar, o seu Vital, já fizeram uma reunião emergencial. Legal, ontem, legal. assunto, mas já estão trabalhando. Legal, porque, só para lembrar, a mesa do conselho assume imediatamente. A diretoria assume somente no dia 1º de janeiro, quando respiraremos novos ares no Canindé, né, Emílio? Um abraço, Emílio! Um abraço, Um abraço, Emílio. todo mundo. Tchau, tchau. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Ontem, dia 14 de dezembro, fez aniversário o Kleber Lima. Parabéns para ele, Kleber. Parabéns. Na segunda-feira, mais conhecida como amanhã, dia 16, a minha esposa Grace fazendo aniversário. Um Parabéns. beijão para ela. E na terça-feira, dia 17, o nosso amigo Martins Araújo também fazendo aniversário.
Parabéns para ele. Vamos mandando aqui também um abraço para todo mundo que se conectou com a gente aqui. O Samuel, diretamente da Europa, lá viajando. Abração para ele, para o meu primo Sidney, para minha prima Fátima. O Norberto Rocha também conectado com a gente. O Márcio Cândido. O meu primo Leonardo Augusto também aqui. O José Reis. Enfim, o pessoal, Thiago Rodrigues. Enfim, o pessoal que se conectou aí durante o programa, que a gente correria, vocês não sabem como é correria aqui para manipular os controles aqui e levar esse programa ao ar para vocês aí. Então, se eu esqueci de alguém aqui, sinta-se homenageado. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam, e os jornais que colaboram com as notícias e também a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, financiam por idealismo a emissão desse programa, lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Zanetti.